lixamento da estrutura, nivelar a estrutura, aplicar um primer, aplicar uma regularização, depois você aplica um epóxi e aí você vem com ela. Não é aplicando igual, é um por exemplo, você quer fazer uma viga, cauteloso. você quer fazer uma viga de concreto, aí o cara vai lá no depósito, compra o cimento, compra a areia, cimento, madeira e na engenharia tem esse tipo de coisa, por isso que o CREA é importante. Engenharia civil é isso, por isso que o CREA estou falando. Todo mundo sabe fazer engenharia. Todo mundo é engenheiro. O engenheiro não sabe ser médico. Agora o médico sabe ser engenheiro. Estou dando um exemplo, tá? Todo mundo, ó, vou colocar uma viga ali. Não pode colocar de qualquer jeito, vai dar certo. Não é assim, não. Por isso que a engenharia tem muito problema de vez em quando. Então nós estamos falando aqui, ó, é que você fazer a aplicação tem uma técnica. Você tem que limpar a viga, preparar ela para receber a fibra. Cada um respeitar a área do outro. Mas tá bom demais. Ô, gente, falando sobre essa questão assim, de variações climáticas, né, fatores ambientais de um modo geral, a fibra reage bem aos fatores ambientais e tem alguma limitação no uso? A gente tem a fibra, ela tem a resistência dela à chama, ela vai chegar numa temperatura, ela vai chegar ali a 45, 60 graus, mas você tem materiais que você aplica anti-chama. Por exemplo, tem viadutos. Viadutos, às vezes, você tem pessoas que moram debaixo do viaduto, que fazem uma fogueira na ponta da fibra, na ponta de um viaduto ali, até de pontes, né, às vezes. Então, você faz o quê? Você faz um recobrimento com ela com material anti-chama. Para proteger. Para proteger. É igual o aço também, o concreto também. Assim. Hoje, por exemplo, a gente tem aquele prédio, vamos falar de Belo Horizonte, mas Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito prédio de estrutura metálica, né? Alguns prédios da Petrobras, nós já trabalhamos, aqui, o Concórdia, né? Foi feito em aço também. Todo ele tem que ser revestido, todo o aço, aquele verde mar que está sendo feito agora, todo ele tem que ser revestido com argamassa anti-chama. Para até tantos graus de chama, porque senão nenhum seguro faz. Não pode esquecer que o material, a fibra, está trabalhando com concreto. Existe norma de incêndio para concreto. Ela tem que estar dentro dessa norma. Mas em relação a temperaturas, eu digo ambientais. A fibra ela não vai ficar totalmente aparente, porque a última iluminação dela vai ser a aplicação de epóxi. E o epóxi é muito resistente. Entendeu? Então a temperatura com ela ambiental para ela não é problema. Variações ambientais não é um problema para ela. Igual nós colocamos nem no variações extremo, né? extremas ambientais. Não. Principalmente no Brasil, né? Porque até pela variedade climática que a gente tem no Brasil. Nossa, a gente está ganhando demais, né? E a aplicação, vocês falaram um pouco sobre essa aplicação, que precisa ter muito cuidado na hora de fazer essa aplicação e um conhecimento, né, correto. Existe alguma exigência especial na preparação da superfície de concreto antes dessa aplicação da fibra? Existe. Tem que preparar. Você tem que fazer um preparo muito bem feito ali da superfície, você tem que deixar ela regular. Entendeu? Para ela poder o quê? Para ela sim... é uma peça que está se entrando dentro do concreto, vamos dizer assim, ela está fazendo parte do concreto, então ela tem que estar toda nivelada, inclusive o nivelamento disso é com material de epoxídico, que tem resistência maior até que o concreto, para você tampar o buraco. Se tiver corrosão, você tem que tratar a corrosão, e vem depois, nivela ela toda, você aplica um primer, depois você aplica um epóxi, para depois você aplicar a fibra. Você não com esses cuidados, a gente garante o reforço vai garantir mais eficiência, mais segurança. Quando a gente fala assim, você está com uma peça de concreto armado, quem resiste ao esforço de tração é o aço. Né? Então agora ele foi mal calculado, ou ele corroeu e não está com as mesmas características como ele foi calculado. Então você tem que fazer o reforço, né? E aí o preparo, quando essa fibra começa a trabalhar, significa que isso que ele está falando, que o esforço de tração agora parte para aquele aço que já está ali e grande parte para a fibra que vai reforçar. Então se ela não tiver bem instalada, aderida ao concreto para trabalhar, não adiantou nada o reforço. Então, essa técnica de colocação da fibra é muito importante. E como que o uso da fibra, né, ele se alinha com as tendências de sustentabilidade na engenharia? Só complementando o que o professor estava falando,
Se você deixar oco na fibra, entre a fibra, que acontece, deixar um oco entre a fibra e o concreto aqui, ele não está aderido. Então, ele não está trabalhando como o projeto pediu. Não vai ter reforço. Não tem reforço. Ali naquele ponto, ele não está fazendo nada. Não está. E pode afetar até a estrutura inteira. Né? Como que a fibra nos reforços estruturais se alinha com as tendências de sustentabilidade na engenharia? Pelo fato disso tudo que nós falamos, né? Da resistência grande à tração, modularidade grande, baixo espessura, né? Hoje, tudo na sustentabilidade é você agredir menos o meio ambiente. E ter uma durabilidade. E durabilidade enorme. A norma hoje pede 100 anos. As estruturas são feitas, executadas para durar no mínimo 100 anos. Antigamente era 50. Era 50. Né? Agora passou para 100. E as normas são importantes. Por exemplo, a norma de 50 anos atrás era uma. Como as pesquisas, a tecnologia foi avançando, as normas foram se aprimorando. E eu acho que a fibra de carbono, mesmo no Brasil não tendo norma, lá fora tem, e o que o pessoal usa mesmo são as normas estrangeiras. E você não vai acreditar em norma estrangeira? Europeias. Vai, claro que vai. Né? Então, sempre tem que ter alguma coisa teórica da fibra de carbono, e tem. Não tem brasileiro ainda, porque as escolas não investiram nada disso, né? O investimento ainda está pequeno, mas a tendência é aumentar muito. Ô, Rodrigo, falando economicamente, né? Falando, como que o custo de um reforço de fibra de carbono se compara com de outros materiais? E se você pode dar para a gente algum tipo de estimativa de custos iniciais e benefícios a longo prazo? O que com a fibra, o que a gente, igual nós falamos assim, a velocidade de fibra é muito rápida, né? Então, vamos supor, o trabalho que você tem com aço, com concreto, é um trabalho que, vamos supor, você minimiza demais com a fibra de carbono. E em questão de custo, hoje a fibra, ela vamos dizer, se você pegar todos os itens, vamos supor, você pegar uma indústria que precisa de produzir e que ela não pode ter versus tempo, quanto mais tempo ela atrasar para produzir aquela linha ali, ela está perdendo dinheiro. Então, vamos supor, tem situações e situações, né? Vê essa situação, por exemplo, de indústria, de hidrelétricas, que tem que estar gerando energia, tem que parar de gerar. Mineração. Mineradoras, você tem que parar uma ponte para o pessoal passar. Então, vamos supor, ali você está parando a produção. Algumas situações são mais críticas. Bem mais críticas. Quando você fala de produção, né? Então, quando você fala de produção, você não compara, você não quer comparar o cliente, inclusive não quer comparar fibra com concreto. É um valor que, às vezes, vamos supor, a fibra pode chegar a um valor mais alto, mas a velocidade que vai dar para ele, o ganho de dinheiro que ele vai ter ali... Já ganhou. Já não mas se compara. Em relação... A gente tem algum tipo de percentual? Mas tem. Claro, estou falando aqui de uma visão, gente. Bem leigo, vamos dizer assim. Eu não falo nem leigo, mas eu falo assim, eu estou falando só de material. Sim. Eu não estou analisando todas as outras coisas que, obviamente, a gente tem que analisar para realmente levar em consideração o benefício de uma coisa ou de outra. Porque a fibra a gente tem... É difícil ter uma balança, porque são vários tipos de projetos, sabe? E vamos supor, você tudo vai do modo executivo que vai ser executado. Então, 80% das vezes, vamos dizer assim, vamos pegar uma obra simples, uma cobertura. Então, a pessoa vai colocar uma piscina numa cobertura. Então, o que vai acontecer? Ela precisa reforçar a estrutura. Agora, para ela fazer com fibra, ela vai gastar ali 10 dias. Agora, para ela subir com 20 vigas de aço para lá, o tempo que ela vai subir com isso, o prazo que vai gastar com isso. Então, os números, você entendeu? O balizamento do número vai variar muito tipo de obra. Eu entendi, mas você não me respondeu. Não, mas ele vai responder. Porque eu te falei assim, independente do contexto geral. Vamos supor, um valor de fibra hoje, o material da fibra de carbono é um material importado, né? A manta. Os epóxis são produzidos no Brasil. Em questão de números, a gente pode chegar aí na faixa, hoje está a fibra de carbono, hoje aí está na faixa de mais ou menos uns 700, 800 reais metro quadrado de fibra de carbono, de material. Você entendeu? Tem mão de obra também. Então tem mão de obra, tem um projeto, né? Igual todos. Você tem você tem esse dado assim, percentual? Referente ao concreto? Falando só de material. Se eu vou fazer o reforço em concreto, ou se eu vou fazer o reforço em aço, ou se eu vou fazer o reforço em fibra, de novo,